Salve, senhoras e senhores! Hoje na aula 5 nós vamos trabalhar alguns conceitos de pêndulos. Muitas pessoas acham que não é possível trabalhar pêndulo usando o saco de pancada, mas nessa aula eu vou mostrar para você como você pode fazer isso treinando em casa. Bora! Então você vai começar fazendo um aquecimento articular, abrindo e fechando ali os braços para deixar bem alongada a musculatura do peitoral, os ombros, as articulações. Se você já é um praticante de boxe ou Muay Thai ou qualquer outra arte marcial e vai fazer esse treino, então você pode fazer ali o seu próprio aquecimento que você costuma fazer e já pular para a parte onde eu passo as dicas para você conseguir trabalhar os fundamentos de pêndulo em casa. Mas, se você está chegando agora, é novo, não tem a mínima ideia do que você deve fazer, você pode acompanhar esse aquecimento. Então, cada movimento desse você pode fazer ou por tempo ou por repetição. As duas maneiras estão corretas. Pode fazer de 10 a 20 repetições cada movimento articular desse, ou pode fazer de 20 a 30 segundos cada movimento desse para poder lubrificar bem suas articulações, deixar a musculatura preparada para fazer os exercícios a seguir. O que é mais importante no movimento de pêndulo é você entender que a força lá do quadril, joelho, tornozelo serão os pontos principais para que você consiga executar esse movimento com exatidão. Se você só se abaixar, se você só pensar em fazer bonito e esquivar como se fosse uma finta, como se fosse um drible, muitos alunos chegam para mim, eu quero aprender a pendular, quero aprender a esquivar. Se você ficar pensando apenas nisso, o movimento não vai sair. Você tem que pensar na técnica e na biomecânica do movimento, que é usando o quadril, tornozelo, joelho. E quando você faz a rotação certa, o próprio movimento de pêndulo te dá força para você colocar o golpe. O próprio movimento que você faz de pêndulo, a volta dele, a rotação dele, vai te dar mais força para você voltar com o golpe, muitas vezes de encontro. E a função desse pêndulo é esquivar de golpes cruzados com a mão de trás, cruzados com a mão da frente. A ideia é você passar por baixo desses golpes, pegando seu adversário de surpresa, usando ali o quadril e o joelho para fazer esse movimento, esquivando dos golpes, passando por baixo dele e colocando golpe em cima de contragolpe ou na linha de cintura, ali na costela de contragolpe. O primeiro exercício você vai trabalhar esse pêndulo de frente com o saco de pancada, simulando o pêndulo de um golpe cruzado com a mão da frente e um cruzado com a mão de trás. Só isso. Pode trabalhar aí 2 rounds de 2 minutos, 2 rounds de 3 minutos. E o que você vai tentar fazer é sempre se aproximar do seu adversário.
para que você consiga colocar os golpes na linha de cintura. Se você fizer o pêndulo longe do saco de pancada, o treinamento não vai ter muita efetividade. Então a ideia é sempre você acertar a costela do seu adversário após o pêndulo, ou a costela, ou o queixo. Então fez o pêndulo, tem que acertar alguma coisa. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos: se fizer o pêndulo e não fizer nada, não adianta muita coisa. Óbvio, há situações que você vai precisar pendular apenas para sobreviver e se realocar na luta. Mas procure sempre trabalhar o pêndulo deixando algum golpe ali no adversário. No segundo movimento treinado nessa aula, você vai fazer o pêndulo seguido de um golpe na linha de cintura, um uke, como eu acabei de falar. Pendular por pendular não vai te trazer ponto na luta, não vai fazer nada, não vai te trazer efetividade, não vai fazer seu adversário se frustrar, se machucar. Então fez o pêndulo, coloca um uke na linha de cintura. Então você pode fazer 2 rounds de 2 minutos ou 2 rounds de 3 minutos, colocando pêndulo de um lado, coloca o uke, pêndulo para o outro lado, coloca o uke. E aí você não precisa necessariamente colocar força de primeira. Se você está fazendo isso pela primeira vez, faça devagar, foque na técnica. E aí no final do round você vai acelerando, colocando um pouquinho de pegada, um pouquinho de força no movimento, no golpe. E se preocupe em fazer o pêndulo bem certo, coloca o uke. Faz o pêndulo, coloca o uke. O terceiro movimento que você vai fazer nessa aula é o pêndulo conjugado com um golpe no rosto do seu adversário. Mesmo fundamento que eu falei no golpe anterior, pendula e coloca o golpe. Vai exigir bastante do seu quadril, não se esqueça disso. Mais uma vez, faz o pêndulo, se posiciona, tenta permanecer próximo ao saco de pancada. Imagina que o saco de pancada é o seu adversário, porque você fazer o pêndulo longe do seu adversário não vai ter nenhuma efetividade, não vai servir para nada. Então vai se aproximando, faz o pêndulo, coloca um cruzado na linha do rosto, faz o pêndulo, coloca com a outra mão e vai tentando ficar confortável enquanto você recebe os golpes. Esse também é um fundamento desse treino. Enquanto você está recebendo os cruzados, você está confortável, sempre passando por baixo dos golpes do seu adversário e ainda deixando um golpe de graça para ele. O quarto movimento que você vai trabalhar é um combo, onde você vai fazer o pêndulo, coloca um uke e um cruzado com a mesma mão. Isso é muito bom treinar sempre imaginando que você está em situação de luta. Se você consegue combar, se você consegue colocar uma sequência dessa em um sparring, em uma luta, em um treino com um parceiro, é muito efetivo. Então você, além de frustrar o seu adversário que colocou a força no cruzado dele, você passa por baixo do golpe, usando ali o quadril, o joelho, pendula, coloca um golpe na cintura dele, onde ele vai estar exposto, e ainda coloca mais um golpe com a mão da frente. E por último, que não pode faltar no treino Sharingan, o segredo dos campeões é 10 minutos de saco de pancada seguidos. Aí, 10 minutos seguidos. Lembre-se, o treino do saco de pancada, ele pode e deve servir também como uma espécie de meditação. Não use só para colocar força, não use só para trabalhar o boxe em si, ou Muay Thai que seja. Use também como uma maneira de esvaziar sua mente, deixa seu corpo reagir. Óbvio, coloque tudo que você aprendeu nessa e nas outras aulas, nas aulas que você faz com o seu professor, na sua academia, porém deixa sua mente um pouco mais leve, relaxa, use esse momento para você brincar. E essa foi a aula 5, onde eu trouxe alguns fundamentos de pêndulos para vocês. Vou trazer muito mais coisas para vocês. Tem aula preparada de footwork, tem aula preparada de contragolpe, tem muita coisa. Se inscreve no canal aí e aguarde os próximos vídeos.